Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Amém? Ele é o todo poderoso. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 2, versículo 11. Evangelho de João é o quarto livro do Novo Testamento. Condições divinas para você ter certeza das suas bênçãos. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 11. E eu já quero até adiantar. Uma das condições para a igreja ter bênção. Eu vou esperar a igreja abrir, para que a igreja não saia daqui sem a vitória. Capítulo 2, versículo 11. Uma das condições. Amém? Amém. Para que a igreja tenha vitória, para que a igreja tenha cura, para que a igreja tenha libertação, não tenha dúvida. Pode concordar, é Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja? Amém. A primeira condição na vida do homem e da mulher para ter vitória se chama Jesus Cristo. Amém. Essa é a condição para ser salvo, para ser liberto, para morar no céu, é Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui vai dizer a palavra do Senhor para mim e para você, versículo 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Sim. Tem discípulo do Senhor aqui nesta noite? Amém. Glória a Deus. Tem discípulo aqui. Os discípulos creram nele. Eu creio nele. Sabe por quê? Porque ele principiou os milagres dele nessa boda de casamento. Amém? Amém. Jesus principiou o seu ministério aqui na terra, na boda de Canaã. Porque assim me diz a palavra. Assim, Jesus principiou assim os seus sinais. Aleluia. Mas Jesus já estava trabalhando, porque diz a palavra que ele é o quê? O alfa e o ômega. Alfa e o ômega é o alfabeto da palavra de Deus no grego. Então é o princípio e fim. Então ele já estava fazendo obra há muito tempo. E continua fazendo. Eu já sei e eu creio. Por quê? Jesus fez obra na minha vida. E por isso eu carrego no meu sobrenome, no meu registro, o nome do Salvador. Aleluia. Glória a Jesus. Então, quando Jesus fez o milagre na boda de Canaã, os discípulos creram nele. Amém? Amém. Então, através desta palavra, eu também creio no Senhor Jesus, tanto que nós estamos aqui. Então, a primeira condição para que eu e você cremos e obtemos vitória é crer no Senhor Jesus. Não
igreja ter vitória sem crer no Senhor Jesus. Ai, pastor, mas a senhora crê, mas cadê os membros da igreja? A Bíblia não diz para eu crer que vai ter a igreja lotada. Muito pelo contrário, quanto mais você crê no Senhor Jesus, quanto mais você prega o Senhor Jesus, mais o mundo vai distanciando de você. Mais o mundo vai distanciando de você. Não queira que você seja uma crente do reteté, uma crente lavada e remida no sangue do Cordeiro, que vai estar cheia de amizade. Muito pelo contrário. Quando você aceitou Jesus, a primeira coisa que foi embora foi os amigos, não foi? Foi os amigos que foram embora. Sua casa outrora antes era cheia de gente. Depois que você começou a servir Jesus, todo mundo sumiu. Porque ninguém quer andar com Cristo. Todo mundo quer os benefícios de Cristo, mas não quer andar com Cristo. Aleluia. Todo mundo quer os milagres de Cristo, mas não quer andar com Cristo. E quando você tomou a decisão, eu não quero só o milagre, eu quero andar com Ele, eu quero ser discípula dele, aí todo mundo vai embora. Sabe por quê? Porque você você não desejou mais fazer o que você fazia antes. E aí, o que aconteceu? O mundo vai distanciando de você. Pode, amém. Teve 3 pessoas, eu vou citar o nome, que me procurou pelo óleo. Glória a Deus. Eu dei o óleo para essas pessoas e todos eles receberam a bênção. Glória a Jesus. Aleluia. E anteontem eu fui no congresso dos idosos, sabe? E veio na minha cabeça, leva 2 litros de óleo. Ô, glória. Aleluia. Quando eu passei o óleo para as 2 pessoas, eu agradeci muito. Aleluia. Agradecer por mim, eu te agradeço demais, mas eu te agradeço a Deus. Aleluia. Amém. Sabe usar esse óleo? Olha. A minha irmã ficou feliz demais. Aleluia. E os daqui de baixo foi 3 que recebeu a bênção. Ô, glória. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia. Isso aí, o servo de Deus recebeu a palavra que dizia que muitas pessoas. E um foi lá em casa. Viu eu conversando com um irmão, está afastado da igreja. E dizer que na hora que eu saí, eu vim para a igreja, passei lá e entreguei para o irmão. Né? Diz que eu olhei para ele e falei, você, disse que eu falei uma palavra lá que mexeu demais no coração dele. Ô, glória. No outro dia, você foi em casa. Aleluia. E falou, só falou isso para mim. Olha, eu não vi o que eu falei, não. Só estendeu o dedo para mim e falou. E eu vim cá, precisava me dar o óleo, eu peguei o óleo e falei, quanto eu tenho que pagar desse óleo? Falei, o senhor tem que pagar, se eu confiar em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Dizer que ela sentiu umas coisas muito boas. Aleluia. Aí eu falo para a senhora, francamente, eu não vi. Glória. Eu não sei o que eu falei com o homem. Mas Deus, o Espírito Santo colocou uma palavra na Então tua dizer boca. que ela conseguiu de dedo para assim, eu falei a palavra. Glória a tocou Deus. nele. Aleluia. E aí, esse dia eu falei em casa. Aleluia. E quando fez a campanha do médico dos médicos, queria curar, e os médicos dos médicos, que é Jesus Cristo, está curando até hoje. Amém. A live já aconteceu. E as irmãs estão usando o olhinho. A irmã contou o testemunho que deu um livramento de morte, onde ele teve morte, tiro, bala perdida. E ela levou o olhinho, deu para as pessoas, e as pessoas que estavam com aquele óleo ali, Usar o óleo com fé, eles recebem a bênção. recebeu a cura e livramento. Aproveitar e falar também, já que você falou do óleo, aonde eu vou carrego meu óleo, né? Glória a Eu Deus. carreguei o óleo lá, Todo né? dia eu uso o óleo. E aí o porta-mala do carro do meu genro não queria abrir. Sabe? Aí a Márcia, né, sabia que eu tinha um olhinho, que eu tinha falado que eu tinha um olhinho, né? E ela pegou e falou, mãe, pega aquele olhinho da senhora e dá pra ele. Aí ele foi, pegou, passou o óleo, que ele pôs uma chave lá. Glória a Deus. Aleluia. Olha o poder da fé. Glória a Deus. Aparece Jesus. Glória a Deus.
Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Em nome de Jesus. É verdade. A maioria, quando vê a gente, parece que muda até o semblante. Eu também. É o poder de Deus na vida de vocês. E os demônios estão caindo por terra. Pode ir passando óleo. Pode, fica à vontade. Eu tenho que perguntar a Em nome de Jesus. E depois nós vamos comprar mais. Vamos consagrar, apresentar para quê? Para a igreja abençoar, porque é a fé. Você está pegando algo e levando para alguém com fé. Eu quero levar mais 2 e 30, eu quero dar um papel no hospital. Não, a senhora sabe. Amém. Eu não sei perceber. Em nome de Jesus. Amém? O irmão José também vai levar um olhinho para o irmão dele. Em nome de Jesus, né, irmão? Já está em casa, né? Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, a condição, irmão, é você crer no Senhor Jesus. Não é crer no homem. É porque ele é famoso, vai acontecer. Ah, vai trazer um pregador famoso. Não, é crer em Jesus. É Jesus que faz o milagre. Amém? Então, Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Amém. Primeira condição divina para obter bênção. Para experimentar o poder de Deus, precisamos o que? Depois que crê no Senhor Jesus, orar. Orar. Amém? Amém. Porque lá em Atos, capítulo 1, versículo 8 e o versículo 14, diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Então, se você quer receber a virtude do Espírito Santo, tem que orar. Que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Nós temos que permanecer. Nós estamos aí na campanha. Hoje já está fazendo 4, todo dia da semana. Hoje é o 4º elo. É o 4º elo, e nessa semana teve 4, eu tive em 4 cultos consecutivos. Antigamente eu não conseguia falar, e aí eu ficava até rouca, mas terça-feira nós estávamos ali na casa da nossa irmã Becholina na campanha, quarta-feira aqui no culto, quinta-feira nós iniciamos na casa do irmão José, hoje nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor, e de manhã nós gravamos também, nós onde é que nós estamos, nós aproveitamos a oportunidade, nós gravamos ali um videozinho, a palavra de Deus, e compartilha a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque essa é a vontade do Senhor. Nós temos que ser perseverantes. Nós não vamos fechar o ano com as guerreiras de oração. Quitéria, simplicidade. Quitéria está comigo em todo lugar. Aleluia. Dona Maria deu uma pausa porque estava viajando. Irmã, as irmãs também estão convidadas. Né? Toda quinta-feira nós estamos ali às 17 horas. Né? Vão ser 7 quinta-feira intercedendo. É o que o Senhor Jesus mandou nós fazer. Não adianta nós fugir, não. É a ordem de Cristo. Paulo falou, olha igreja, lá em Apocalipse, pela revelação do Espírito Santo, Deus, o Senhor Jesus nos salvou e nos fez reis e sacerdotes. O que o rei fazia? O que o sacerdote fazia antes da vinda do Senhor Jesus nessa terra? Eles eram instruídos pelo Espírito Santo de Deus e ajudavam as pessoas. Não era isso que o rei fazia? Não era isso que o sacerdote fazia no seu tempo, no Velho Testamento? E diz a palavra do Senhor, quando Jesus morreu e ressuscitou, quando nós lemos aqui no início do culto, ele nos fez rei e sacerdote. Quer dizer, cada um de nós temos um
força, vamos orar. Ficou sabendo que tem alguém doente, eu sou a primeira a abrir boca, eu não sei o porquê, é o Espírito Santo. Vamos fazer uma campanha? Nem sei se a pessoa quer, mas eu já falo logo. Vamos fazer uma campanha, porque é através da oração, porque eu não posso fazer nada, mas junto nós sabemos, o que nós ligamos na terra é ligado no céu. E o que nós desligamos na terra é desligado no céu. Aí fala, mas na igreja de hoje não está acontecendo milagre. Igreja, o irmão da nossa irmã Becholina, umas 3 quinta-feiras atrás, nós estávamos lá na casa dela e na semana cresceu um caroço nas costas dele. Além do problema do câncer que ele está com ele, que vai já estar curado para o nome do Senhor Jesus, saiu um caroço nas costas dele. E ele foi até o hospital para poder tirar esse caroço. Só que esse caroço não tinha furo nenhum. E o médico falou assim com ele assim: olha, nós não vamos fazer nenhum corte aí, não. Você vai tomar uns remédios e voltar para casa. Sabe o que aconteceu? A irmã Quité estava lá e ouviu o testemunho. No caminho para casa, dentro do carro, ele sentiu um mau cheiro. Sabe o que aconteceu? Deus fez a cirurgia. Cirurgia não foi cirurgia que encolheu o caroço, não. Deus rasgou o caroço e vazou aquela secreção que ele foi no médico para fazer. Sabe por causa de quê? Porque tem gente orando para a vida dele. E ele chegou em casa e deparou com a blusa dele toda molhada e não tinha furo. O médico não quis fazer o corte. Mas dentro do carro, Deus fez o corte. Sabe para quê? O nome do Senhor ser glorificado. É o poder da oração. Aí aquele mau cheiro, aquele pus fedendo, e foi cortado assim do nada. Do nada, nós sabemos que do nada não é do nada, é Jesus Cristo. Aleluia. Cortou e vazou, a camisa dele molhou de secreção fedorenta, uma carniça que falou que estava, e está curado. Glória a Deus. E na pescaça também tem um fato também. Um rapazinho gordo, caramba. Ele estava segurando uma caminhonete para mexer com as coisas. Ele caiu em cima da caminhonete. Mas Deus foi tão bom na vida dele que ele só machucou assim. E eu pensava que eu tenho que ir lá, mas eu tinha enraiado com eles. Eles estavam fazendo coisa que não podiam na rua, eu chamei a atenção, né? Falei, não vou lá não. Mas a mãe dele achou ruim. Estava demais. Não esse, que machucou o outro irmão. E o meu neto, bisneto, precisa chamar a atenção. Depois eu fui para lá, eu não aguentei entrar aqui e fui. Espírito Santo incomodou. Cheguei lá e eu bati no portão e chamei, né? E ela estava na casa da mãe dela, ela veio e me recebeu no quarto. Eu conversei com o Senhor, ele me mostrou, estava inchado. Eu disse, eu vou dar um olhinho para ele. E marquei as mensagens que é boa. Todas as mensagens da Bíblia é boa, né? Então, marquei as que a gente tem costume de ler. Falei, ó, você vai orar essas palavras, essas mensagens, esse capítulo, mas com fé. Não é só ficar deitado assinando. Você não vai te curar, não. E aí a mãe dele falou, pegou um caderno e mandou ele botar. Eu falei, eu tenho óleo lá da igreja quadrangular. O pastor me deu. Lá em casa pega um passe, todo dia você passa e pede a proteção de Deus, que ele não vai demorar, ele vai andar. E outra coisa, você vai lá no frade e vai morrer. Ele tem que andar. No outro dia ela foi, arranjou a mulher, graças a Deus, já está trabalhando. Oh, aleluia! Glória a Deus! Todo dia agora faz algumas coisas. Adianta fugir do chamado de Deus? Não adianta não, mas eu gostei de animar lá, né? Porque eu tinha chamado Glória as meninas. A vez, a mãe da avó dele achou ruim, depois a velha veio e me pediu também. Eita glória! Amém. Uma coisa muito ruim. Glória a Jesus. A senhora achou um dia, a senhora
café. Ele arruma tudo aqui, vale. Aleluia. Eu faço minhas orações pelo celular, porque eu não dou conta de ler na Bíblia mais. Então, eu oro esse salmo assim, esse pelo celular. Não é pecado, não? Falei, não pode orar. Aleluia, glória a Deus. Só não enxerga na Bíblia, mas Amém. no celular você ora conta. Então, irmãs, eu deixo essa primeira condição para nós. Diante desses testemunhos maravilhosos, de cura. Irmã Becholina não teve ainda tempo. Pastora, que às vezes eu estou passando na frente, dando ordem mais para os outros. Ah, não, pode dar, irmã. É obra de Deus. Pede mesmo, pastor. Não, pode dar sim. Na igreja para eu ter carreteiro para me pedir ordem. Glória a Jesus. Continue fazendo, cumprindo o chamado, né? Não, mas por isso que a gente não pode ficar chamando. Aleluia. Na casa da gente. Ai, A gente fazer oração na rua, não pode. Aleluia. Se o Espírito Santo levanta as Só pessoas, pode fazer, né? continue em nome de Jesus. Amém? Então, continue orando, intercedendo. E nós estamos orando e, olha, irmãos, nós já estamos na segunda etapa na casa da irmã Becholina e mais cura ainda vai acontecer. A mãe dela estava perturbadinha, agora está uma benção dentro de casa. Estava vendo demônio, estava vendo coisa, estava tendo sossego para dormir dentro de casa. Agora diz que está uma benção. Ela me deu liberdade de dar o testemunho. Então continue orando, vamos continuar orando e intercedendo. Ó, não tenha vergonha de falar comigo não, porque que nem o irmão José chegou aqui ontem, na quarta-feira, disse, pastor, eu quero que ore para o meu irmão, está assim, foi diagnosticado, eu lá. Vamos fazer uma campanha para ele. aleluia. E nós estamos lá, vamos começar amanhã. Se você também tiver, me convida. Faz, né? Me convida. Eu não posso ir atrevidamente. Eu pedi oração para ele, ele chama. Agora fugiu da minha mente, eu não vou. Não é que tu vai, João, não. Eu vi ele na casa de um amigo meu outro dia, nossa, mas foi com dó. No momento que eu vi ele, eu achei que era quebrado, né? A perna dele. E essa maldita doença. Ah, tá. Estava no pé assim, ó. Na perna. É. Amém. Mas eu pus ele na minha oração. Glória a Deus. Aleluia. Vamos continuar. Vamos nos colocar aqui. do nome dele. A mulher deixando adorar. Amém. Mas está na sua mente. Se coloca de pé, todo mundo. Vamos aproveitar e já interceder em favor da vida deste ano. Irmão Zé Paulo, quer levar o testemunho? Na sua Pode. Não, na sua Então vai estar bom. Glória a Deus. Hoje aconteceu uma coisa engraçada, mas é de Deus. Lá na usina lá, aquele senhor lá do Sotinho lá, saiu lá dentro da usina com o carrinho lá, partindo, explotou com alface lá, né? E ele estava pertinho lá, aí entregando o carrinho lá. Aí entregou para quem quisesse lá dentro. Aí eu peguei lá 2 pezinhos de alface, aí um polícia carregado, falou, tá bom, peguei 2, eu quero só um, tanto que para você também. Aí, então dá 3 pezinhos lá. Aí comendo essa bolinha do caminho, dentro do ônibus, aí um rapaz lá que trabalha na caldeira lá, não vou falar o nome dele não, aí falei, vem sentar de parede comigo. Aí eu falei assim, eu falei com ele, mas você não pegou alface? Não, mas não peguei não, quem estava em parte lá? O senhorzinho lá, trabalha no não, vi não, ele não foi lá na caldeira não, hein? Oh, se tivesse, você te pega na hora. Aí vamos. Aí, porque o Espírito Santo falou assim comigo, dá essa alface para ele. Aí eu disse, vou dar nada. Vou dar não. Aí eu tentava tirar assim o pensamento, quando ele vinha, dar a alface para ele. Aí eu pensei, se entender, eu não quero essa alface, eu quero. Aí, vinha. Quando chega no varjão, lembrar de novo. Aí quando veio assim no meu mente, o Espírito Santo falando, então dá um pé de alface para ele. Pode dar um. Tira um e dá. Você tem dado tudo não, dá um. Eu falei, será que eu tenho que dar mesmo? Não vou dar nada. Aí, quando chegou no meu ponto lá, aí eu pensei, vamos ver, se eu descer comigo,
for junto comigo, é que Deus está falando mesmo. Você acredita que ele desceu junto comigo e desceu e veio descendo até na própria minha casa? Eita glória! Aí eu peguei, tirei e falei assim, ó, você quer eu perder a parte? Não, não precisa não, precisa estar aqui. Ele pegou mais satisfeito e agradeceu. E não é nem o ponto dele, né? Não. Eita glória! A gente sente mesmo, irmão, de dar uma coisa para uma pessoa. Se Graças a você Deus, pessoa daí se eu- respondeu, se eu- você tem que estar. Se eu não desse, eu acho que eu ficava arrependido. Entendeu? Primeiro eu falei assim, não vou dar nada não. Aí, aí depois veio, no final veio e falou assim, então dá um, tá bom, pode tirar um e dá. Aí eu pensei, vamos ver então, se eu descer... Você fez prova, fez que nem Gideão. Eu falei assim, então se eu descer... Vai ser da minha mente ou... Todo o meu pensamento, se eu descer e do ônibus ali, na porta da irmã Lei, descer comigo de a pé, eu gosto de descer de a pé para baixo. Se eu descer junto comigo, eu já desceu junto comigo. Esse prova é... E é isso que nós temos que fazer. Deus fala pra gente, agora em casa. Pastor, eu compro bala, um pacote de bala e uns pirulitos. Eu tenho a vazia, ou não. Até meus netos que é casado, vai lá em casa, na hora de sair, eles pegam tanto de bala que eles querem. Aí a minha menina falou assim, não, mãe, não vai comprar bala mais não. Eu vou guardar essa vazia. Eu tenho um bisnetinho, ele brinca, de repente ele vai lá em casa, ele enche a mãozinha e sai com a mãozinha cheia. Tem dia que ele deixa a gente ver outro dia, não. Ele brinca sempre na rua que eu moro, lá na frente. Ele vai lá em casa e enche a mão de bala e ó. Aí a minha menina estava revoltada, eu falei, não, agora hoje eu estava na fazenda, um que veio de Brasília, que mexia com coisa errada no Brasil, está aqui na fazenda com a minha menina. Ele foi lá em casa hoje. Largou nós lá na sala, desceu lá no pãozinho e pegou o último pirulito e umas balinhas. Aí a minha menina chegou do trabalho, ele vai lá em cima e vai comprar as balas e os pirulitos. Porque até os meus netos que é casado, que já tem filho, vai lá em casa, quando você na hora de ir embora, desce lá embaixo. E já é uma opção. Pois é. Então eu falei com ela, enquanto eu puder, eu vou. Amém. Porque eu não dou conta de outra coisa, então eu dou o que eles gostam, né? Mas eles sabem. verdade. Você não fica dando bala para os outros, não. Cuidado com isso. A senhora gosta muito de estar dando bala para as crianças, para com isso. Porque está parecendo muita bala envenenada, essas coisas. Eu falei, Está repreendido. está repreendido. Eu falei, aqui no Bajão não tem medo disso, não. Porque a gente vê, um dos dois lugares que está melhor para a gente viver é Bajão e São Gonçalo. É verdade. Porque aqui nós podemos dobrar o joelho e agradecer a Deus. É verdade. O menos aqui na região que nós moramos, irmão, muito emprego e pelo menos na minha rua, graças a Deus, agora acabou. Mas minha casa já foi roubada 2 vezes. E a segunda vez eu guardo o livro. Porque quando eu cheguei da igreja, o que tinha acontecido dentro da minha casa? Mas, graças a Deus, eu batei muito tempo. É Deus que guarda. É Deus que guarda. O que o irmão Zé Paulo fez é muito importante para que a igreja saiba. Ele não fez errado. Então, quando você tiver dúvida se é porque a nossa carne, o nosso coração nos engana, faz prova com Deus. Só que você faz no seu íntimo, no seu coração. E você vai viver experiência como o Zé Paulo viveu, extraordinária, como a irmã também contou nesta noite. Mesmo com a terraiada lá, o inimigo queria colocar gosto ruim na bênção, mas ela ultrapassou os limites e foi lá e orou, levou a palavra. Oi? A pessoa não tem nada de ser de mal, porque é tudo pensamento. É verdade. Quer ver o inimigo? Ele falar assim, o inimigo ele entrou e É te guardado lá em enganou. casa. Quer ver? A segunda, quando eu comprei a casa, já tinha umas bananas. Mas o povo que não gosta. Quando a gente fala, Se ela tá de banana na cara do ovo, eu não conheço. E agora precisou de cortar tudo, né? As mudas. Isso que eu preciso. Lá na minha casa não tem como uma rede dela, posso. E o que trabalhou para mim cortou tudo. Você possui as mudas e pôr lá e pôs terra comigo. Para tapar, que é com louro e com uma outra. Só que a gente que nasceu, assim, ó, de muda de banana. Eita. E quando o povo, alguns vizinhos meus lá ficou sabendo que eu tinha. Mas ali ele cortou 2 cachos, botou num tanquinho velho que eu tenho lá e falou, deixa aí abafado para não durar tudo.
Aí quando você repartiu banana. Eita! Aí a alma falou assim, nossa, você acabou com essas bananas. Eu falei, mas bom, muitas Era banana catu. não, eu preciso. Nossa, mas era bom demais quando você dava uma perdida pra gente. E é Agora claro. só pra você ver o tanto de mudinha que nasceu. Glória. Eu falei, não vou cortar não, o povo gosta. Amém? A Chegamos. minha família não gosta não, nós de fora gostamos. Eita, glória. Amém? Eu falei, eu deixar pra me dar pra pessoa. Glória a Jesus. Foi muita bênção, mas o tempo acabou. Eu não como verdura. O meu estômago não quer. Nada. Carne. Eu sou uma eu vou na casa, eu achei pra mim, eu vou pagar Glória. É verdade. e comida também, se eu tiver coisa passando na rua pedir, eu dou. Dinheiro, pode ser os abençoados com os drogas. Se pediu, eu se eu tiver, eu dou. Porque uma mulher falou, você tá fazendo coisa errada, mano. Você não vê que você dá dinheiro esse pra esse usar droga? Eu falei, escuta aqui, mas na hora que ele tá dormindo lá no relento também, igual eles queimaram as roupas do lá, perto de casa, que bonito. Eles dormem lá, ó, tá com um cachê. É verdade. Falei, eu dou pra eles. Agora eles fazem o que eles quiserem. Quando a gente dá, É a verdade. gente tem que dominar. A mão direita não precisa ficar sabendo, né? É É verdade. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus, Pai querido, Pai amado, nós glorificamos o Senhor por este culto, por este quarto elo de muita bênção, de muito poder, de muito testemunho. E eu creio que não será diferente. O Senhor continuará operando no meio dos seus. Receba, Senhor, nesta noite a nossa gratidão. Quem dera se nós tivéssemos mais tempo para estarmos aqui, mas por hoje nós agradecemos o Senhor por este mês, por esses 30 dias consecutivos que o Senhor concedeu. Amanhã, Senhor, é dia 31, o último dia do mês de maio. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós agradecemos o Senhor pela bênção alcançada, pelas portas que foram fechadas. Agradeça cada irmão, cada irmã que largou os seus afazeres e desceu até o templo para adorar o Senhor. Pai, só gratidão que eu tenho a dar ao Senhor. Obrigado, Deus, pelos jantares que me apareceram. Obrigado pelas portas que me abriu neste mês. Obrigado pela porta que fechou também, porque está me ensinando a ser dependente do Senhor, em nome de Jesus. Obrigado pela vida do meu esposo. Obrigado, Senhor, pela vida, ó Pai, dos familiares que aqui estão representados. Pai, nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E nós dizemos graças a Deus. Domingo é culto de primícia. É o primeiro dia do ano, do mês de junho, e é o primeiro domingo do mês. Então, todos nós estamos convidados pelo Espírito Santo de Deus. Se o Senhor não voltar, domingo nós estaremos aqui. Porque nós só aceitamos, né? Ir embora se Jesus voltar, né? No nome de Jesus. E nos levar, né? Se a igreja ser arrebatada. Se nós não formos arrebatados pelo Senhor, domingo nós vamos estar aqui louvando, engrandecendo o nome do nosso Deus. Amém? Estendemos nossas mãos em direção à nossa residência. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e a comunhão de Deus Espírito Santo esteja hoje e sempre conosco. E nós dizemos graças a Deus.